שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, ראיתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ובזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך במצולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים ממצולות הים, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע, שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע. Shalom. Eu sou Orhana e mais uma vez estou aproveitando esse momento, né, para gravar gravar um estudo, na realidade. Esse estudo ele será, na realidade, um estudo paralelo às parashás, né, de acordo com as semanas que vão sendo feito o ciclo da Torá. Porém, eu estou fazendo essas gravações antecipado para ser feito o estudo exibido, na realidade, na ocasião em que for ministrada a Parashá. Então, esta especificamente, ela vai ser exibida na Parashá Bereshit, tá? Bom, esse estudo, na realidade, ele vai ser um estudo de um livro que nós conhecemos que é o livro do Justo, tá? E esse livro do Justo, ele é citado na Bíblia, tá? Inclusive eu vou citar aqui duas passagens que falam sobre, cita esse livro, porém é um livro que não foi colocado dentro do cânon bíblico, tá? Em Josué capítulo 10, verso 13, diz o seguinte: o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O livro de Jazar, ele é o mesmo livro do Justo. Em algumas traduções vai aparecer como livro do Reto, em outras, na realidade, ele é o livro de Yashar, né, no hebraico. E também ele é citado, esse mesmo livro, ele é citado em uma outra passagem bíblica que se encontra em 2 Samuel, capítulo 1, verso 18, que diz assim: e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá o lamento do arco,
que foi registrado no livro de Jazar. Então, é justamente esse livro que eu estarei começando agora, a partir deste vídeo, a fazer uma série, né, de vídeos com a leitura desse livro, tá? Aí vem a questão, mas é um livro, esse livro que está rolando na internet não é um livro autêntico e etc. Bom, eu fui checar umas fontes e eu vou citar pelo menos uma, tá? Tem uma biblioteca chamada Sefaria, tá? Onde nessa biblioteca nós temos diversos textos em hebraico, né? Mishnah, Talmud, Kabbalah, Midrash e etc. Tem vários, tá? Como é que se diz? Análise, né? Feita também pelos sábios, enfim. E eu andei dando uma pesquisada nessa biblioteca e eu encontrei, né, dentro do Midrash, vou até mostrar aqui agora. Midrash. Nós temos aqui Sefer HaYashar, que é o mesmo livro de Jazar. Aqui ele está escrito em hebraico e logo abaixo a tradução em inglês, tá? Aqui ele está, faz uma pequena introdução sobre esse livro. Deixa eu vir aqui direto para o livro de Gênesis, ou o livro de Bereshit. Aqui ele está dividido as parashás, tá? As parashot. Vamos botar aqui exemplo o livro de Bereshit, que é o que a gente vai iniciar hoje, né? No livro de Jazar, tá? No livro do justo. Só que eu não vou fazer a leitura paralela neste vídeo com a leitura da Torá, tá? Então, na leitura da Torá, a leitura da Torá será feita em um vídeo à parte, e esse aqui será apenas um estudo complementar ao estudo da Parashá, tá? Inclusive, eu vou até ler um trechozinho, né, deste livro do Bereshit, né, fazer uma tradução aqui para o português. Pronto. Que aí eu vou ler só essas primeiras partes aqui para fazer a comparação com o texto que eu vou fazer a leitura no livro em PDF, que eu tenho aqui no computador. Este é o livro das gerações de Adão, o homem a quem foi criado no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus criou o homem à sua própria imagem. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser, viver e falar. Pronto. Agora nós vamos fazer a leitura diretamente do livro em PDF, tá? Que eu vou fazer a leitura do capítulo 1 até o capítulo 5, tá? Que vem da criação, no caso seria referente a Parashá Bereshit, que a gente começa da criação até um períodozinho um pouco antes do dilúvio. Então, como a gente leu aqui no Midrash, este é o livro das gerações de Adão, o homem que foi criado no dia em que o Senhor Deus fez o céu e a terra. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus criou o homem à própria imagem. O Senhor Deus formou do homem o pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser, viver e falar. Agora vamos para o livro. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua própria imagem. E Deus formou o homem da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se
uma alma viva dotada de discurso. E o Senhor disse: Não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma companheira. E o Senhor fez cair um profundo sono sobre Adão, e ele dormia. E ele tirou uma de suas costelas, e ele construiu carne sobre ela, e formou-a e trouxe para Adão. E Adão acordou do seu sono, e eis que uma mulher estava em pé diante dele. E ele disse: Este é um osso dos meus ossos, e se chamará mulher, porque foi tomada do homem. E Adão a chamou de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. E Deus abençoou e chamou seus nomes Adão e Eva no dia em que ele os criou. E o Senhor Deus disse: Sede fecundos e multiplicai e enchei a terra. O Senhor Deus tomou o homem e sua mulher, e ele os colocou no jardim do Éden para cuidar deles e mantê-los. E ele mandou-os e disse-lhes: De toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que vocês dela comerem, certamente morrerão. E quando Deus abençoou e lhes ordenou, ele se retirou da presença deles, e o homem e sua esposa moravam no jardim de acordo com o comando que o Senhor lhes tinha ordenado. E a serpente, que Deus criou com eles na terra, veio a eles para incitá-los a transgredir o mandamento de Deus que eles havia ordenado. Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui o zoom, para ver se fica melhor para ler. E a serpente seduziu e convenceu a mulher a comer da árvore do conhecimento. E a mulher ouviu a voz da serpente, e ela transgrediu a palavra de Deus, e tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e comeu, e ela deu também a seu marido, e ele comeu. E Adão e sua mulher transgrediram o mandamento de Deus que ele lhes ordenou. E Deus sabia disso, e sua ira se acendeu contra eles, e ele os amaldiçoou. E Deus os expulsou naquele dia do jardim do Éden, para lavrar a terra de que foram tomados, e habitaram no leste do jardim do Éden. E Adão conheceu a sua esposa Eva, e ela teve 2 filhos e 3 filhas. E ele chamou o nome de seu primeiro filho Caim, dizendo: Obtive um homem do Senhor. E o nome do outro ela chamou de Abel, dizendo: Em vaidade viemos à terra, na vaidade devemos ser tomados a parte dela. Os meninos cresceram, e Adão lhes deu posse na terra. Caim foi lavrado na terra, e Abel pastor de ovelhas. Ao fim de alguns anos, ambos trouxeram uma oferta ao Senhor, e aproximando-se o Senhor, viu que Caim trouxera do fruto da terra, e Abel trouxera do sacrifício dos melhores primogênitos do seu rebanho. E Deus atentou a Abel a sua oferta, e um fogo desceu do Senhor do céu e a consumiu. E de Caim sua oferta o Senhor não se agradou. Ele não se atentou para ela, pois ele tinha trazido do fruto inferior da terra, diante do Senhor, e Caim invejava seu irmão. Abel, por conta disso, ele procurava um pretexto para matá-lo. E algum tempo depois disso, Caim e Abel, seu irmão, foram um dia para o campo para fazer o seu trabalho. E eles estavam no campo, Caim lavrando e arando a terra, e Abel apacentando seu rebanho. E o rebanho passou na parte que Caim tinha arado no solo, e Caim se encolerizou por conta disso. E Caim aproximou-se de seu irmão Abel em raiva e disse-lhe: O que há entre mim e ti para tu vires apacentar seu rebanho para o alimentar na minha terra? E Abel respondeu ao seu irmão Caim e disse-lhe: Que há entre mim e ti para que tu comas da carne do meu rebanho e te vistas com a sua lã? E agora, portanto, desce a lã das minhas ovelhas com que estás vestido, e recompensa-me pela carne que tu tens comido. E quando tiveres feito isso, então me retirarei da tua terra, como disseste. E Caim disse a seu irmão Abel: Certamente, se eu te matar neste dia, quem vai exigir teu sangue de mim? E Abel respondeu a Caim, dizendo: Certamente Deus, que nos fez na terra, ele irá vingar a minha causa. Ele irá exigir meu sangue de ti, se tu me matares, pois o Senhor é juiz e árbitro. Ele é quem vai recompensar a cada um segundo as suas obras, e os homens ímpios de acordo com a maldade que eles fizerem na terra.
E agora, se tu me matares aqui, certamente Deus conhece teus segredos, e irá julgar-te segundo o mal que decidires fazer comigo neste dia. E quando Caim ouviu as palavras que seu irmão Abel tinha dito, eis que a ira de Caim se acendeu contra seu irmão Abel por declarar isso. E Caim, apressando-se, levantou-se, tomou a parte de ferro do seu instrumento de lavoura, feriu seu irmão e o matou. E Caim derramou o sangue de seu irmão Abel sobre a terra, e o sangue de Abel caiu sobre a terra diante de seu rebanho. E em seguida, Caim se arrependeu de ter matado seu irmão, e ele foi e chorou amarguradamente sobre ele. E Caim levantou-se e cavou um buraco no campo, em que ele colocou o corpo de seu irmão, e ele o fechou. E o Senhor sabia que Caim tinha feito a seu irmão, e apareceu Caim e disse-lhe: Onde está Abel, seu irmão, que estava contigo? E Caim mentiu e disse: Eu não sei, eu sou o guarda de meu irmão. E o Senhor disse-lhe: Que fizeste? A voz do sangue de seu irmão clama a mim desde a terra onde mataste. Pois tu mataste teu irmão, e apressas-te a esconderes, e nem ponderas-se em teu coração, se eu não o veria. Agora, mas por isso e por teres morto teu irmão por nada, e porque ele falou justamente a ti, amaldiçoado sejas tu agora na terra que abriu a sua boca para receber o sangue de seu irmão da tua mão, onde tu o enterraste. Quando arares, te faltará o vigor como no início, e espinhos e cardos serão o seu produto do chão, e serás vagabundo na terra até o dia da sua morte. Naquele tempo saiu Caim da presença do Senhor, e a partir do local onde ele estava, ele se foi, dirigindo-se em rumo certo na terra, em direção ao leste do Éden, ele e todos os que lhe pertenciam. Caim conheceu sua mulher naqueles dias, e ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou Enoque, seu nome, dizendo: Neste momento o Senhor começou a dar-lhe descanso e sossego na terra. Naquele tempo, Caim também começou a construir uma cidade, e ele construiu a cidade e a chamou de Enoque, de acordo com o nome de seu filho, pois naqueles dias o Senhor lhe tinha dado repouso sobre a terra, e ele havia se instalado como no início. E de Irade nasceu Enoque. Irade gerou a Mehu-Jael, e Mehu-Jael gerou a Metusael. E foi no ano de 130 anos a vida de Adão sobre a terra, que ele novamente conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a um filho, à semelhança e à sua imagem, e o chamou de nome Seth, ou seria Sós, dizendo: Porque Deus me deu outro filho no lugar de Abel, pois Caim matou ele. Sete viveu 105 anos e gerou um filho, e o chamou seu filho Enosh, dizendo: Naquele tempo, os filhos dos homens começaram a se multiplicar, e a afligir suas almas e corações, transgredindo e rebelando-se contra Deus. Nos dias de Enosh, os filhos dos homens continuaram a rebelar-se e transgredir contra Deus, para aumentar a ira do Senhor contra os filhos dos homens. E os filhos dos homens foram e serviram a outros deuses, e esqueceram-se do Senhor, que os criou na terra. E naqueles dias os filhos dos homens fizeram imagens de bronze e ferro, madeira e pedra, e inclinaram-se a elas e as serviam. E cada homem fez o seu Deus, e se inclinaram para eles. E os filhos dos homens abandonaram o Senhor todos os dias de Enosh e seus filhos, e a ira do Senhor se acendeu em conta de suas obras e abominações que eles fizeram na terra. E o Senhor fez com que as águas do rio Gion transbordassem. Ele os destruiu e os consumiu, e destruiu a terceira parte da terra, e não obstante disso, os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos, e suas mãos estavam ainda estendidas para fazer mal aos olhos do Senhor. Naqueles dias não se conseguia nem semear nem colher na terra,
e não havia comida para os filhos dos homens, e a fome era muito grande naquela época. A semente que eles semearam naqueles dias na terra tornou-se espinhos, cardos e abrolhos, pois desde os dias de Adão foi esta declaração sobre a terra, a maldição de Deus, com que ele amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão, que Adão pecou diante do Senhor. E quando os homens continuaram a se rebelar e transgredir contra Deus, corrompendo-se em seus caminhos, que a terra também se corrompeu por completo. E Enoxe viveu 90 anos e gerou a Cainã. Cainã cresceu e ele tinha 40 anos. Tornou-se sábio e tinha conhecimento e habilidade em toda a sabedoria. E reinou todos os filhos dos homens. E ele levou os filhos dos homens à sabedoria e a conhecimento, pois Cainã era um homem muito sábio e tinha entendimento em todo tipo de sabedoria, e com sua sabedoria ele governou sobre os espíritos e demônios. E Cainã sabia por sua sabedoria que Deus iria destruir os filhos dos homens por terem pecado na terra, e o Senhor nos últimos dias iria trazer sobre eles as águas do dilúvio. A Cainã escreveu nas tábuas de pedra o que haveria de acontecer no futuro, e pô-los em seus tesouros. Cainã reinou em toda a terra e ele converteu alguns dos filhos dos homens para o serviço de Deus. Quando Cainã tinha 70 anos, gerou 3 filhos e 2 filhas. Estes são os nomes dos filhos de Cainã. O nome do é Marlalel, o primogênito, o segundo Enã, o terceiro Mered, e foram suas irmãs Adá e Zilá, que são os 5 filhos que Cainã lhe nasceram. Lameque, filho de Metusael, tornou-se próximo com Cainã pelo casamento, e ele tomou suas 2 filhas para suas esposas. Adá concebeu e deu à luz um filho de Lameque, e ela lhe chamou seu nome Jabal. Ela concebeu novamente e deu à luz um filho e chamou seu nome Jubal. E Zilá, sua irmã, era estéril naqueles dias e não tinha filhos. Porque naqueles dias os filhos dos homens tinham começado a pecar contra o Eterno e transgredir os mandamentos que ele havia ordenado a Adão, para ser fecundos e se multiplicarem na terra. Alguns dos filhos dos homens forçavam suas esposas para beber um composto que as tornavam estéreis, a fim de que elas pudessem manter suas formas e sua beleza não desaparecesse. Quando os filhos dos homens forçaram suas esposas para beber, Zilá bebeu com eles. E as mulheres estéreis eram abomináveis aos olhos de seus maridos, e as tinham como viúvas, enquanto os maridos viviam, pois só atentavam para as férteis. E no fim de seus dias e anos, quando Zilá ficou velha, o Eterno abriu seu ventre. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Tubal-Caim, dizendo: Depois que eu tinha secado, tenho o obtido do Deus Todo-Poderoso. E concebeu outra vez, e deu à luz a uma filha, e chamou seu nome de Naama, ou Naamá. Pois ela disse: Depois que sequei, tenho obtido prazer e deleite. Lameque era velho e avançado em anos. Os seus olhos se escureceram de forma que não podia ver. Tubal-Caim, seu filho, o estava conduzindo, e era um dia que Lameque entrou no campo, e Tubal-Caim, seu filho, estava com ele. Enquanto eles estavam andando no campo, Caim, o filho de Adão, avançou sobre eles, porque Lameque era muito velho e já não podia ver muito, e Tubal-Caim, seu filho, era muito jovem. Tubal-Caim disse a seu pai para desembainhar seu arco, e com as setas feriu Caim, que ainda estava longe, e ele matou, pois ele lhe surgiu parecendo ser um animal. E as setas entraram no corpo de Caim, embora ele estivesse distante deles, ele caiu no chão e morreu. E o Senhor pagou a Caim mal conforme sua maldade, que ele havia feito a seu irmão Abel, de acordo com a palavra do Eterno, que ele lhe tinha falado. E aconteceu que,
Após Caim ter morrido, que Lameque e Tubal-Caim foram ver o animal que haviam matado, e viram, e eis que Caim, o seu avô, jazia caído morto sobre a terra. Lameque ficou deveras triste por isso, e batendo palmas juntos, ele atingiu seu filho e provocou sua morte. As esposas de Lameque ouviram o que Lameque tinha feito e procuravam matá-lo. As esposas de Lameque odiaram-no a partir desse dia, porque ele matou Caim e Tubal-Caim. E as esposas de Lameque separaram-se dele, e não lhe deram ouvidos a ele por esses dias. Lameque veio para suas esposas, e ele esforçou-se para que o ouvissem sobre este assunto. E ele disse às suas esposas Adá e Zilá: Ouvi a minha voz, ó esposas de Lameque, atentem para as minhas palavras, pois pensaram e disseram que matei um homem com as minhas feridas, e uma criança com os meus açoites, sem me terem feito nenhuma violência. Mas certamente fique sabendo que eu sou velho e de cabelos grisalhos, de que meus olhos estão pesados com a idade, e eu fiz esta coisa inocentemente. As esposas de Lameque ouviram ele neste assunto, e elas voltaram para ele com o conselho de seu pai Adão, que elas não tivessem mais filhos dele, sabendo que a ira do Eterno estava aumentando naqueles dias contra os filhos dos homens, para destruí-los com as águas do dilúvio, devido às suas maldades. E Mahlalel, filho de Cainã, viveu 65 anos e gerou Jared. Jared viveu 62 anos e gerou a Enoque. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. Enoque andou com Deus depois de ter gerado a Matusalém e serviu ao Senhor e desprezava os maus caminhos dos homens. E a alma de Enoque foi envolvida na instrução do Senhor, no conhecimento e na compreensão, e ele sabiamente se afastou entre os filhos dos homens e escondia-se deles por muitos dias. E foi no final de muitos dias, enquanto ele estava servindo ao Senhor e orando diante dele em sua casa, que um anjo do Eterno lhe bradou desde os céus e disse: Eis-me aqui. E ele disse: Levanta-te, sai de sua casa e do lugar onde tu estás escondido, e aparece para os filhos dos homens, para que possas ensinar-lhes o caminho em que eles devem andar e as obras que eles devem realizar para entrarem nos caminhos do Eterno. E Enoque levantou-se de acordo com a palavra do Senhor e saiu de sua casa, deixando seu lugar e a câmara em que ele estava escondido, e foi ter com os filhos dos homens, e ensinou-lhes os caminhos do Eterno, e na época reuniu os filhos dos homens, instruiu-os com a instrução do Eterno. Ele ordenou que fosse proclamado em todos os lugares onde os filhos dos homens habitavam, dizendo: Onde está o homem que deseja conhecer os caminhos do Eterno e as boas obras? Venha Enoque. E todos os filhos dos homens que desejavam isso juntaram-se a Enoque, e Enoque reinou sobre os filhos dos homens de acordo com a palavra do Eterno. E ele ensinou a todos os seus, a sabedoria e os seus caminhos. E os filhos dos homens serviram ao Senhor todos os dias de Enoque, e eles vieram para ouvir sua sabedoria. E todos os reis dos filhos dos homens, tanto primeiros como últimos, juntamente com seus príncipes e juízes, vieram a Enoque, quando ouviram falar de sua sabedoria, e inclinaram-se a ele, e eles também pediram a Enoque que reinasse sobre eles, e ele consentiu. E reuniram ao todo 130 reis e príncipes, e eles fizeram Enoque rei sobre eles, e eles estavam todos sob seu poder e comando. E Enoque ensinou-lhes a sabedoria, o conhecimento, os caminhos do Eterno, e fez a paz entre eles, e a paz estava sobre toda a terra durante a vida de Enoque. Enoque reinou sobre os filhos dos homens 243 anos, e ele fez justiça e justiça com todo o seu povo. Ele levou-os para os caminhos do Eterno. Estas são as gerações de Enoque: Matusalém, Eliseu, Elimelé, 3 filhos. E suas irmãs eram Melca e Naamá. E Matusalém viveu 87 anos e gerou a Lameque. E foi no 56º da vida de Lameque, quando Adão morreu.
930 anos de idade tinha ele, com a sua morte, seus dois filhos, com Enoque e Metusalém, seu filho, o sepultaram com grande pompa, como no enterro de reis, na caverna que o Eterno tinha dito. Naquele lugar onde os filhos dos homens fizeram grande luto e choraram por conta de Adão, tornando-se, portanto, um costume entre os filhos dos homens até este dia. Adão morreu porque comeu da árvore do conhecimento, ele e seus filhos, como o Eterno tinha lhe falado. Foi no ano da morte de Adão, que foi os 240 e terceiro ano do reinado de Enoque, em que o tempo Enoque resolveu separar-se dos filhos dos homens e guardou o segredo para si mesmo como a primeira vez, a fim de servir ao Eterno. E Enoque fez, mas não permanentemente deles, mas mantinha a distância dos filhos dos homens por 3 dias, e em seguida ia e juntava-se a eles por um dia. Durante os 3 dias em que ele estava em seu quarto, ele orava e adorava ao Eterno. No dia em que ele aparecia aos seus súditos, ele ensinava-lhes o caminho do Senhor, e tudo o que lhe perguntavam sobre o Senhor eles respondiam. E ele fez dessa maneira por muitos anos, e depois passou a isolar-se 6 dias, e apareceu ao seu povo um dia em cada 7, depois uma vez em um mês, depois uma vez em um ano, até que todos os reis, príncipes e filhos dos homens procuraram por ele e pediram novamente para ver o rosto de Enoque e ouvir sua palavra. Mas eles não podiam, porque todos os filhos dos homens tinham medo de Enoque e temiam aproximar-se dele por a Deus que estavam sobre seu rosto, por Deus estar sobre seu rosto. Portanto, o homem não podia olhá-lo, temendo ser punido e morrer. Todos os reis e príncipes resolveram reunir os filhos dos homens para se chegar a Enoque, pensando poder falar com ele no momento em que ele se aproximasse entre eles, e eles assim fizeram. Chegou o dia em que Enoque apareceu, estando eles todos reunidos e chegaram a ele, e Enoque falou-lhes as palavras do Eterno, e ele ensinou-lhes sabedoria e conhecimento. Inclinaram-se diante dele e disseram: que o rei viva, que o rei viva. E algum tempo depois, quando os reis e príncipes dos filhos dos homens estavam falando a Enoque, e Enoque estava ensinando os caminhos do Eterno, eis que um anjo do Eterno, então, chamando a Enoque do céu, quis trazê-lo para o céu para fazê-lo reinar lá sobre os filhos de Deus, como havia reinado sobre os filhos dos homens sobre a terra. Quando naquele tempo Enoque ouviu isso, ele foi e reuniu todos os habitantes da terra, e lhes ensinou sabedoria e conhecimento, e lhes deu instruções divinas, e lhes disse: tenho sido chamado a subir ao céu, portanto, eu não sei o dia da minha ida. Por isso agora eu vou lhes ensinar sabedoria e conhecimento, e vai dar-lhes instruções antes de eu vos deixar, como agir sobre a terra, em que vocês podem viver, e assim o fez. E ensinava-lhes sabedoria e conhecimento, deu-os instrução, ele os reprovou, os colocou diante deles estatutos e julgamentos para fazer sobre a terra. E fez paz entre eles, ele ensinou-lhes a vida eterna, e habitou com eles algum tempo, ensinando-lhe todas essas coisas. Naquele tempo, os filhos dos homens estavam com Enoque, e Enoque estava falando com eles. E levantaram seus olhos e viram uma semelhança de um grande cavalo que descia do céu, e o cavalo andava no ar. E eles contaram a Enoque o que tinha visto, e Enoque disse-lhes: por minha conta se faz este cavalo descer sobre a terra. Tempo é chegado em que eu devo me ir de vocês, e não devo mais ser visto por vocês. E nessa altura, o cavalo desceu e estava diante de Enoque e todos os filhos dos homens, e Enoque o viram. Enoque novamente ordenou que se proclamasse em voz alta, dizendo: onde está o homem que se deleita em conhecer os caminhos do Eterno, seu Deus, que venha o dia de hoje a Enoque, antes que ele seja retirado de nosso meio. E todos os filhos dos homens convocados vieram a Enoque naquele dia, e todos os reis da terra, com seus príncipes e conselheiros, permaneceram com ele naquele dia. E Enoque então ensinou os filhos dos homens sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instruções divinas,
E ele lhes ordenou para servissem ao Eterno e andassem em seus caminhos todos os dias de suas vidas. E ele continuou a fazer paz entre eles. E foi depois disso que ele se levantou e montou o cavalo. E ele saiu, e todos os filhos dos homens foram atrás dele, cerca de 800.000 homens que iam com ele de viagem de um dia. E no segundo dia, ele lhes disse para voltassem para casa e para suas tendas, porque vocês me perseguem, talvez possam vir até morrer? E alguns deles se retiraram dele, e aqueles que permaneceram foram com ele numa jornada de 6 dias. Enoque disse a eles todos os dias, para que retornassem às suas tendas, para que morressem, mas eles não estavam dispostos a voltar, e eles foram com ele. No 6º dia, alguns dos homens permaneceram e agarraram-se a ele e disseram-lhe: Nós vamos contigo até o lugar onde vais, como vive o Eterno, só a morte vai nos separar. E eles insistiram muito em ir com ele. E ele deixou de falar com eles, e eles foram atrás dele e não voltaram. Quando os reis voltaram, eles fizeram um censo a fim de saber o número de homens restantes que foi com Enoque, e foi ao 7º dia que Enoque subiu ao céu num redemoinho, com cavalos e carros de fogo. No 8º dia, todos os reis que andavam com Enoque procuraram em volta o número de homens que estavam com Enoque no lugar que ele subiu ao céu. E todos aqueles reis foram para o local e encontraram a terra lá cheia de neve, e sobre a neve havia pedras grandes de neve, e disseram uns aos outros: Vamos, quebremos as pedras grandes e vejamos, talvez os homens que permaneceram com Enoque estejam mortos, e ele esteja agora sobre as pedras de neve. E procuraram, mas não conseguiram encontrá-lo, pois ele tinha subido aos céus. E todos os dias que Enoque viveu na terra foram 365 anos. E quando Enoque subiu ao céu, todos os reis da terra se levantaram e tomaram a Matusalém seu filho e ungiram-no, e fizeram com que reinasse sobre eles no lugar de seu pai. Matusalém agiu retamente diante de Deus, como seu pai Enoque havia lhe ensinado, e ele também, durante toda a sua vida, ensinou aos filhos dos homens o conhecimento, sabedoria e o temor do Eterno, e ele não se desviou do bom caminho nem para a direita nem para a esquerda. Mas, nos últimos dias de Matusalém, os filhos dos homens se desviaram do Eterno. Eles se corromperam na terra, roubaram e saquearam uns aos outros, rebelaram-se contra o Eterno, e eles, transgredindo, corromperam-se em seus caminhos. Não quisera mais ouvir a voz de Matusalém, mas rebelaram-se contra ele. E o Eterno estava muito irado contra eles, e o Eterno continuou a destruir a semente naqueles dias, de modo que não havia nem se conseguia semear nem colher da terra. Porque quando semeavam a terra, a fim de que eles pudessem obter alimento para o seu apoio, eis que espinhos e cardos eram produzidos para que não a semeassem. E ainda os filhos dos homens não se converteram de seus maus caminhos, e suas mãos estavam ainda estendidas para fazer o mal aos olhos do Eterno, e eles provocaram o Eterno com seus maus caminhos, e o Eterno se indignou muito, e se arrependeu de ter feito o homem. E ele pensou em destruir e aniquilá-los, e assim o fez. Quando Lameque, filho de Matusalém, tinha 160 anos de idade, Sete, filho de Adão, morreu. E todos os dias que viveu Sete foram 912 anos, e morreu. Lameque, com 180 anos de idade, quando ele tomou Ashmua como esposa, filha de Elixá, filho de Enor, seu tio, e ela concebeu. Naquele tempo, os filhos dos homens semearam a terra, e pouco alimento foi produzido, mas ainda assim, os filhos dos homens não se converteram aos seus maus caminhos, eles se rebelaram contra o Eterno. E a mulher de Lameque concebeu, e lhe deu um filho naquele momento, ao fim de 1 ano. Matusalém chamou de Noar, ou Noé, dizendo: a terra esteve em seus dias em repouso e livre de corrupção. E Lameque, seu pai, chamou seu nome de Menahem, dizendo: este deve consolar-nos em nossos trabalhos e fadigas miseráveis na terra, que Deus havia amaldiçoado. O menino cresceu e foi desmamado,
E andou nos caminhos de seu pai Matusalém, íntegro diante do Eterno. E todos os filhos dos homens se afastaram dos caminhos do Senhor naqueles dias, assim como eles haviam multiplicado sobre a face da terra com filhos e filhas, e eles ensinaram uns aos outros suas práticas más, e continuaram a pecar contra o Eterno. E cada homem fez para si mesmo um Deus. Roubaram e saquearam cada um seu vizinho, assim como parente, corromperam a terra, e a terra se encheu de violência. Seus juízes e governantes entraram às filhas dos homens e tomaram suas esposas pela força de seus maridos, de acordo com a escolha de cada um, e os filhos dos homens naqueles dias escolheram do gado da terra, dos animais do campo, das aves do céu, e ensinaram-lhes a mistura de animais, de uma espécie com a outra, a fim de com isto provocar o Senhor. E Deus viu que toda a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seus caminhos sobre a terra, todos os homens e todos os animais. E o Senhor disse: Eu riscarei o homem que criei de sobre a face da terra, sim, desde o homem às aves do céu, juntamente com o gado e os animais que estão no campo, pois me arrependo de os ter criado. E todos os homens que andaram nos caminhos do Eterno haviam morrido já naqueles dias, diante do Eterno, que trouxeram mal ao homem que ele tinha declarado. Mas isso vinha do Eterno, para que eles vissem mais o mal que o Eterno falou sobre os filhos dos homens. E Noa achou graça aos olhos do Eterno, ou no caso achou Hesed, né? Que a palavra graça está errada, mas o correto é Hesed, aos olhos do Eterno, e o Eterno escolheu a ele e seus filhos para suscitar descendência deles sobre a face de toda a terra. E foi no ano 84º da vida de Noa que Enoque, filho de Sete, morreu. Ele tinha 905 anos de idade na sua morte. E no ano 179 da vida de Noa, Cainã, filho de Enos, morreu. E todos os dias Cainã foram 910 anos e ele morreu. No ano 234 de Noa, o filho de Mahalalel, Cainã morreu. E os dias de Mahalalel foram 895 anos e ele morreu. Bom, eu vou parar aqui, né, que é justamente no versículo que se encontra em Bereshit, acho que se eu não me engano é 6, 8, se a minha memória não falha, que fala que Noa achou graça aos olhos do Eterno, e o Eterno escolheu a ele os filhos para suscitar a descendência dele sobre a face de toda a terra. Tá? Então, por enquanto, na leitura do livro dos justos, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, קראתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ובזמן הלך בעלי עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך עם צולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים מצולות הים, לשאת ברכת שלום לכל העולם,
נעשה ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע על החלום שלי, רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע.